Olá pessoal, seguindo a nossa jornada para conhecer São Carlos, esse lindo município do oeste catarinense, nós estamos aqui na linha São José e vamos conhecer essa igreja maravilhosa juntamente com o nosso guia. Confiram! E se estiver gostando do canal, se inscreva, deixe seus likes. O seu carinho é muito importante para todos nós. Como todos os outros municípios do oeste de Santa Catarina, as primeiras igrejas católicas, né, dessas comunidades, que também são chamadas de linhas, eram igrejas de madeira, né? E aqui, todas as comunidades aqui de São Carlos, a primeira igreja católica foi uma igreja de madeira. Muitas acabaram sendo queimadas, como por exemplo a comunidade de São João, né, que acabou perdendo a igreja num incêndio. Mas outras mesmo devido à questão da comunidade aumentar e a igreja já não suportar a quantidade de público, né? Então essas igrejas de madeira foram desmanchadas, né, e no seu local foram construídas igrejas de alvenaria. O nosso único porém aqui foi a comunidade de São José, que construiu essa igreja aqui no início dos anos 1950. A gente tem relatos lá no nosso museu que foi uma igreja que foi levantada com o dinheiro da comunidade, ou seja, os primeiros colonos que aqui chegaram, na então chamada linha Tombos, fizeram, né, a questão do dinheiro e também trabalharam aqui, né? Então foi um trabalho da comunidade, isso era bem comum aqui nas linhas, né? Os próprios colonos, né, além de fazerem o trabalho na agricultura, também ajudarem a levantar a igreja. Sistema de né? mutirão? Sistema de mutirão, vamos dizer assim. Né? Então é uma obra que sempre da comunidade que tinha a ver com isso. Né? Então essa união comunitária que fazia com que a igreja, que também muitas vezes fazia papel de escola, fosse construída. A igreja foi levantada, obviamente, pelos colonos, né? Mas quem foi o chefe, o mestre de obras, é um senhor que a gente tem relatos, que é o senhor Ernest Clear. É um senhor que nasceu ali quase na fronteira entre a Alemanha e na época a República Tcheca, né? Ali aquelas épocas das fronteiras, ali um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Ele veio aqui para a região, veio aqui para São Carlos. Ele foi o principal mestre de obras, além de ser o mestre de obras aqui da igreja de São José. Ele também foi o mestre de obras da igreja matriz, São Carlos Borromeu, do nosso hospital, o João Bertier, e também algumas outras igrejas e casas que ficam no centro de São Carlos. Então uma pessoa bastante, que as pessoas se lembram muito dele como um grande mestre de obras que tinha esse dom da construção. Possivelmente veio dos familiares dele já na Europa, né? A gente não tem muitos detalhes da família dele, ao menos a família pregressa, né? A família que vivia na Europa, como essa pessoa que tinha todo esse conhecimento, por isso chefiava as construções dessas igrejas ou outros tipos de construções. E com relação à derrubada dessas igrejas de madeira de antigamente para essa atual, foi perdido muito patrimônio histórico? Sim, bastante patrimônio foi perdido, né? Inclusive hoje as pessoas pensam, né? Nossa, lá tinha determinada casa, lá tinha determinada igreja. Por exemplo, a igreja da comunidade de São João é uma igreja muito bonita, né? Lembrava, tem alguns detalhes, lembrava até a igreja de São José aqui, né? Essa igreja pegou fogo, né? Mas a maioria das igrejas, elas foram porque realmente as igrejas eram pequenas, as comunidades inicialmente eram pequenas, e depois, né, conforme a comunidade foi crescendo, ou a igreja foi se deteriorando também, questão da madeira, né? Eles resolveram desmanchar essas igrejas de madeira e construir igrejas de alvenaria. E a única igreja que permanece como igreja católica de madeira foi exatamente a comunidade de São José, construída aí, como eu falei, no início da década de 1950. Lembrando sempre, pessoal, que quando você chega numa igreja, dizem que a primeira coisa que tu tem que fazer é um pedido, né? Então, ela é linda. Tá toda restaurada, toda...
Olha o chão, o assoalho dessa igreja. Essa foto é da reinauguração. Foi quando ela foi reinaugurada. Então, em 2017, a igreja ela foi tombada pelo poder público municipal. E entre o fim de 2019, o segundo semestre de 2019 e início do ano de 2020, ela passou por um processo de restauração, cujo trabalho, né, a questão do dinheiro, da energia, foi feito pela comunidade, foi feito pela administração municipal, né, através da Fundação Cultural, e pelo IFSC, né, que fez também a questão do projeto da restauração. Então, comunidade mais poder municipal, poder público municipal, mais o pessoal do campus IFSC, aqui do curso de engenharia, ajudaram isso, né? Mas a comunidade aí, trabalhou arduamente, né? Se você sair da parte de fora da construção, você vai ver que tem algumas madeiras que são marcado R2019. Eu percebi, eu ia perguntar para ti por quê. Então foram as tábuas que foram modificadas, né, durante o processo de restauração. Muitas não puderam ser reutilizadas, né, para esse processo de restauração, então elas foram modificadas. Então, para que não for no futuro, os estudiosos, as próprias pessoas da comunidade ou quem vem de fora reconheça que aquela tábua entrou na igreja naquele ano específico que foi marcado R 2019, ou seja, restauração 2019. Todas as outras tábuas que não têm essa marcação são tábuas que já eram pregressas na construção. E que tipo de madeira foi utilizada? Foi usado pinheiro. Então aqui o atual altar aqui da igreja da comunidade de São José é também o primeiro altar de uma igreja católica aqui em São Carlos. Então esse altar estava na antiga igreja matriz de São Carlos, a igreja de São Carlos Borromeu, que foi construída, né, inaugurada em 1930, né? 31, início da década de 1930. Então a igreja permaneceu como uma igreja de madeira no centro de São Carlos até 1950, né, quando ela começou a ser desmanchada, né, demolida, para ser construída a atual igreja, né, que foi reinaugurada em 1954 e 55. E o altar, então, como essa igreja estava terminando de ser construída, ela foi construída possivelmente de 50 e 52, início de 53, o altar que estava lá na antiga igreja de madeira foi transferido para cá, para a comunidade de São José. Então é mais ou menos essa relíquia histórica que nós temos aqui, representando um pouco da fé, do trabalho artesanal desses imigrantes alemães que vieram aqui para a região de São Carlos do Oeste Catarinense. Quantos anos aproximadamente tem esse? Olha, isso aqui é de 1900, ela vai fazer quase 100 anos já, porque é de 1930, né? A gente está em 22, são 92 anos, né? A riqueza dos detalhes desse altar. Acho que tinha queimado esse aqui uma vez. Sim. O cara lá em São Carlos veio fazer promessa e cheio de vela. Pô, o cara tinha queimado tudo. Riqueza de detalhes, uma peça de quase 100 anos que permanece na igreja e aqui provavelmente vai ficar por muitos anos mais. Ele é todo entalhado. Parte de trás também. O altar no centro. A beleza dos detalhes desse altar. Aqui é o lugar onde guarda-se a hóstia e o vinho. Está chaveado. E aqui o outro lado.
Essas peças antigas, quando a gente tem a oportunidade de pegar, nada se reproduz da mesma maneira. E se visse como eles trabalhavam a madeira de forma artesanal, maravilhoso. Santa Terezinha, aqui no meio é o São José e o Santo Antônio. Temos umas escadas aqui e a gente vai subir para o outro piso, onde nós vamos ter uma visão geral. Do alto. Pensa no capricho, no tamanho da fé do povo que construiu essa igreja, tão rica em detalhes. Mais ainda nas pessoas que mantêm essa estrutura viva até hoje nessa comunidade. Parabéns a toda a comunidade pelo trabalho. Bom, então a comunidade de Linha Tombos, né, que hoje se chama de Comunidade São José, é uma comunidade que foi formada, né, e é formada até hoje por agricultores, cujos antepassados eram alemães, né. Grande parte desses primeiros colonos veio da região do Rio Grande do Sul, né, então eram agricultores que moravam nas chamadas colônias velhas do Rio Grande do Sul e vieram ocupar aqui as chamadas linhas ou comunidades dos municípios aqui do Oeste Catarinense. Nesse sentido, São Carlos não foge né, a esse movimento migratório. No caso aqui de São Carlos, a gente teve construtores e engenheiros que também vieram da Alemanha, não especificamente vieram do Rio Grande do Sul, cujos pais, né, ou avós tinham vindo da Alemanha, mas sim, no caso desse senhor que eu falei, o Ernest Clear, que é o mestre de obras, veio realmente da Alemanha. Assim como também veio da Alemanha um engenheiro responsável pelo projeto da Igreja Matriz, São Carlos Borromeu, que é o senhor Johannes Schäfer. Né? Então, tanto o Johannes Schäfer quanto o Ernest Clear trabalharam de forma conjunta em algumas construções, né? Incluindo, claro, a Igreja Matriz. A gente vê que a questão da madeira é uma questão muito importante para os imigrantes, né? Então, você vê todo o cuidado que eles têm na questão do design. Você vê que é uma igreja bastante simples, os padrões modernos, né? Mas é uma igreja bastante grande para a época, né? Mesmo para a época já era uma igreja bastante grande. Por que foi feita uma igreja tão grande nessa comunidade? Ela era uma comunidade que tinha muitas pessoas? Sim, ela atendia várias comunidades, que além da comunidade de Linha Tombos, né, hoje a comunidade de São José, vinha outras comunidades que ainda não tinham igrejas para vir aqui. Quais seriam as comunidades? Seria São Pedro, né, Alto São Pedro, né? Tem outros, até mesmo de Palmitos, a gente sabia os comunidades que ficam aqui entre a fronteira, entre Palmitos e São Carlos, também vinham aqui, né? Então é uma igreja grande por causa da sua população que morava próximo, né? Mas também, isso acho que a gente nunca pode perder de vista, o tamanho da igreja também representava um pouco dessa questão da importância que a religião tinha dentro do indivíduo, né? Dentro do psicológico dessas pessoas,
bem como o capital simbólico que ele tinha para a comunidade, né? Então, por que uma igreja, um estabelecimento era tão grande assim, né? Por que não uma escola, por que não uma casa do padre? Ou seja, né, exatamente por causa que o peso que um templo religioso, no caso especificamente que católico, tinha, né, para essas famílias que aqui construíram. Então essa grandiosidade dessa igreja mostra isso, mostra a questão da fé, né, e do trabalho com a madeira, né, que essa é uma coisa que os artesãos, os carpinteiros, os pedreiros da época sabiam manejar de forma bastante eficaz, como fica bastante evidente no design dessa igreja, né, que é bastante simples, né, mas é bastante bem feita, bastante bem arquitetada, né, bastante bonita, né. Então eu acho que essa simplicidade, ao mesmo tempo que uma sofisticação construtiva aliadas, assim, simplicidade e sofisticação, acho que dão um charme para essas igrejas que são esses templos tombados aqui nos municípios do Oeste Catarinense. Quantas pessoas vivem hoje nessa comunidade, você tem noção? De 52, 53 famílias, né, que moram atualmente aqui na comunidade. Boa tarde, sou Inácio Laifa, aqui da São José. Sou agricultor familiar com minha família, nós produzimos leite, a base de pasto. E assim a comunidade, meu avô materno ajudou a construir, era presidente na época. E assim a gente sempre está na vida da comunidade, que meu pai foi ministro da Eucaristia, eu já sou 38. E agora, atualmente, a nossa administração aqui da comunidade é o Silvane Munzlen, que é o presidente, o Eliseu Hippler é o secretário e eu sou tesoureiro. Daí, os últimos 2 anos para frente, que nós vamos coordenar a nossa comunidade. Sim, a comunidade é bastante participativa, né? Nas dias de festa e coisa, mas cada vez o pessoal está se acostumando a ir muitas vezes à igreja. Então, às vezes tem domingos que tem pouca gente, mas isso não é só aqui, mas isso é em parte geral, né? O pessoal está perdendo um pouco a fé de participar mais. E por causa de participar, que tem muito serviço nas propriedades rurais hoje em dia. Então, a maioria tem vaca de leite, tem suíno, tem frango, até que tu faz todo esse serviço, demora, né? Então também tem esse lado que o pessoal não consegue mais participar da vida da igreja. Mas antigamente não era igualmente trabalhoso e sem maquinário, Hoje nós temos ordenhadeira, hoje a gente tem trator, e as pessoas conseguiam, né? Antigamente o pessoal se juntava, hoje é bem mais fácil, dá para dizer. Não tem mais obrigação, mas serviço pesado, judiado, como era 30, 40 anos atrás, não é mais. Hoje tudo com máquina, mas o pessoal não tira o tempo de participar muitas vezes da comunidade. Então isso é complicado, né? E cada vez menos, né? Na verdade, a gente tem percebido. Nem aqui a nossa comunidade tem granjas, tem uma CM Ovos ali, granja de boiadeira, com 200 e tantas mil galinhas ali, tem uma granja de sêmen para o reprodutor de suínos ali, tem muitas granjas de suínos em parceria, aviário. Então São José tem muito movimento, tem muita produção também, né? Anos atrás era bem mais fraco, era milho, feijão, essas coisas mais de roça. Hoje em dia é tudo mais. A comunidade diminuiu bastante também o número de habitantes aqui também, muita gente comprou as terras, ficaram grandes propriedades e acabou que o pequeno foi embora, né? Não, aqui a nossa comunidade não é muito, quase em todas as propriedades que tinha antigamente lá, tem hoje ainda, tem um outro que não tem mais morador, mas a nossa comunidade ainda manteve, né? Outras comunidades que conhece ali, já perdeu muito mais gente que foi embora, mas aqui a nossa ainda. E tem pessoas que vêm trabalhar nessas granjas de fora ali, de Pratas, São Carlos, de Palmitos, então. E eles vêm para morar ou eles vêm de ônibus e vão embora? Não, a maioria vem para morar, ou vem de moto, de carro, de manhã, de tarde. Então, a agricultura dessa comunidade, ela fica por conta das granjas, da vaca de leite? Mas geralmente vaca de leite, granjas de suíno, frangos. A lavoura, que tipo de grãos? Antigamente é milho hoje em dia, né? Só o milho. Que a maioria planta para fazer silagem para as vacas, né? Uhum. Antigamente era produzido soja, milho, era tudo para venda, né? Vendia-se, hoje em dia já não.
E como é que está organizada a manutenção, o cuidado semanal, quinzenal aqui da igreja? Vocês pagam para alguém vir limpar? A comunidade se responsabiliza, reveza? Como é que funciona isso? Nós temos uma zeladora que limpa cada sexta à tarde, os sábados, quando ela tiver tempo, nós pagamos, a comunidade paga ela para deixar a igreja limpa. Qual é o nome da zeladora hoje? Rosilei Pereira. Ok, muito obrigada para o senhor, bom trabalho para vocês e parabéns pela comunidade, pela iniciativa de manter junto à prefeitura, junto, né, aos responsáveis pelo município, esse patrimônio, que ele permaneça aqui pelos próximos 100 anos. Muito obrigado. Olha a beleza dessa igreja. E qual seria uma das graças alcançadas que faz com que essa gruta seja realmente importante para São Carlos? Olha, chegou até nós relatos, né, que houve um surto de febre amarela, né, que atingiu esses primeiros imigrantes, essas primeiras famílias que chegaram aqui à comunidade de Aguinha,